Frida Kahlo passou a vida conversando com a morte e morreu celebrando a vida. Viva la vida! Esse é o tema do nosso episódio de hoje, do Elas em Nós. Olá para você que veio participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. Hoje nós estamos no nosso último episódio sobre Frida Kahlo. Já estamos ficando com saudades, né? É verdade. Nós gostaríamos, antes de iniciar esse episódio, de lembrar vocês para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram e venham conosco aumentar essa comunidade maravilhosa que tem o objetivo de aprender com mulheres tão fascinantes que marcaram a nossa história. Hoje, o tema do nosso episódio é Viva la Vida. E aí, Lu? O que é isso, afinal de contas, Viva la Vida? Viva la Vida é o nome da última pintura da Frida Kahlo, que ela concluiu 8 dias antes de morrer. E por isso que a gente tem essas melancias. As melancias cortadas no quadro representam a iminência da morte, ao mesmo tempo em que a cor vermelha daquelas melancias, esse vermelho vivo, representa a celebração da vida. E é muito lindo porque numa melancia frontal, assim, que está mais à frente, a Frida escreveu Viva la Vida, Viva a Vida, que é o título do nosso episódio de hoje. E que até emociona a gente, né? Não tem como não se emocionar vendo e conhecendo mais da obra dessa pintora maravilhosa. É verdade. E por que nós escolhemos falar de Frida, de Viva la Vida, né? Porque Frida, como nós vamos ver, passou a vida conversando com a morte. E nesse conversar com a morte, ela aprendeu a celebrar a vida. Ela fez uma grande celebração da vida. E eu acho que essa é o maior aprendizado que a gente vai tirar desse episódio de hoje. E para falar nisso, né, Marcinha, a gente não poderia falar sem antes falar nas dores da Frida, né? Frida teve muitas dores ao longo da vida, como todos nós. Ela teve dores emocionais, um relacionamento, apesar de ter tido muita alegria, também difícil com o Diego Rivera, com o marido que trouxe muito sofrimento, dificuldades financeiras na família, perdeu a mãe jovem, mas, sobretudo, Frida passou uma vida com constantes dores físicas, né? E eu acho que o que é fundamental, e eu não sei se tu concorda comigo, para entender a Frida, eu queria saber muito o que tu pensa. Aos 6 anos ela teve a poliomielite, ela ficou 9 meses numa cama. Ela teve uma sequela na perna direita, né? Nunca gostou, usava saias longas, usava 3 ou 4 meias, né, para esconder que uma perna era mais fina que a outra. E ela, para conseguir superar isso, se tornou uma esportista, né? Campeã de natação, fazia judô, jogava futebol. Boxing, e era extremamente graciosa, conhecida pela graça. Tu sabe, Lu, que um dos comentários que se fazia era exatamente esse, né? Que a Frida, apesar dessa, digamos assim, dessa sequela que ela tinha ficado, ela era extremamente graciosa, né? Graciosa. E uma coisa que eu acho interessante também de apontar aí em relação a esse aspecto físico é que ela viveu isso quando criança, né? Num momento em que, na verdade, a gente sabe, as crianças, as outras chamavam ela de perneta. Exato, então ela vivia todo um processo, né, que a gente conhece. Ela carregava uma dor física constante, tu vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela conseguiu transformar esse limão numa limonada, né? Ela já, aí, aos 6 aninhos, ela já começou a dar grandes mostras, né, de determinação, de resiliência, da capacidade de transgredir, de ir além daquela limitação. Mas, assim, o que eu tava dizendo, né, tava te colocando, eu não consigo deixar de pensar na Frida, então essa alma, né, livre, essa alma que fez todo esse esforço físico, inclusive, para superar uma limitação que veio pela poliomielite, aos 18 anos sofre um acidente gravíssimo, onde o ônibus em que ela estava se chocou contra um bonde e fica
com limitações físicas e com dores constantes para o resto da vida. E a partir daí, então, eu acho que isso é essencial para entender a Frida Kahlo, entender aquela alma livre, aquele espírito livre aprisionado dentro de um corpo limitado e imobilizado. E mesmo assim, né? Ela conseguiu, através da pintura, através da sua forma de ser, ela conseguiu vencer, ela conseguiu transgredir, ela conseguiu voar. Tu percebe bem a questão, né, do conflito não, mas da tensão. Da tensão entre alguém que quer se expandir dentro de um invólucro que te prende. Né? E quando a gente vai conhecendo mais a fundo, essa tensão, ela faz parte da vida dela. Uma alma que quer se expandir. E um corpo que diz, tu não podes. Mas ela era, eu vou usar, teimosa no bom sentido, determinada. Transgressora, resiliente. Exato. Então, ela não se subjugou, ela não aceitou essa condição, ela lutou até o fim. Sem dúvida alguma, ela traz uma lição de vida muito importante no sentido de não se entregar. Quando a gente coloca essa situação, que é central na vida da Frida Kahlo, porque a partir desse acidente ela começou a conversar com a morte. Né? Isso foi para ela. Exatamente. E ela começou, então, a partir daí, a conversar com a morte. Mas antes da gente entrar nas conversas com a morte, a biógrafa dela diz que ela passou a vida inteira morrendo. E, na verdade, é isso. Nós também, né? Nós passamos a vida inteira morrendo e a gente não se dá conta. Mas antes da gente entrar nisso, queria ouvir de ti, Marcinho, o que tu acha, que recursos, o que ela fez para conseguir esse ir além, para conseguir transpor, para conseguir vencer essa limitação e ainda assim viver, né? O que tu vê nisso? Eu vejo, por exemplo, a capacidade de resiliência, a determinação, a capacidade de transgredir. A gente sabe que ela usou outros recursos, né? Como a generosidade, o riso. O que tu vê nela? O que a gente tira dessa como aprendizagem, tu né, sabe disso? Que eu acho que tudo isso que tu colocou, resiliência, me parece que ela é um exemplo de resiliência, não tem dúvida, né? Um grande exemplo. Um grande exemplo, exato, de poder se reinventar mesmo o tempo inteiro, né? Mas a gente falou em outros momentos aqui dessa questão do autoconhecimento, na medida em que ela tinha uma conexão profunda com a pessoa que ela era e ela perseguia isso, eu entendo que ficava mais fácil, dentro do difícil, mais fácil, para ela poder driblar essas limitações, entende? Sim. Mas essa capacidade que ela tinha de se aprofundar na conversa com a morte, que foi uma das questões que tu levantou agora, eu acho que fizeram dela uma pessoa capaz de ser resiliente, de ser generosa, de ser amorosa, de ser criativa, de ser tudo isso, porque ela conviveu de maneira consciente. Exato. Com a grande verdade de que a vida é uma experiência única e que a morte tá batendo sempre na tua porta. E aí eu me pergunto assim, né? Em que medida a gente acaba meio que vivendo no piloto automático. Isso é uma coisa linda que a Frida ensina. Não viva no piloto automático. Saboreie a vida. Aqui estão as melancias, aqui está o caldo de melancia que nós vamos tomar, né? Saboreie a vida porque ela vai passar pelos teus dedos, né? Eu acho que esse aprendizado para mim foi o maior que eu tive com a Frida. Ela era uma pessoa extremamente generosa com o outro, ela queria ter o outro perto de si, ela queria se cercar de pessoas, ela amava as pessoas, ela nunca pôde ter filhos, e nós temos aqui as bonecas, né? Porque ela tinha uma grande coleção de bonecas que muitos associam
com a falta dela ter... Dessa possibilidade de ser mãe. E a gente vê nas cartas dela como isso era uma coisa que trazia sofrimento para ela. Mas, em compensação, ela era uma tia amada. Ela adorava crianças. Ela é extremamente generosa. Ela foi uma professora amada. Maravilhosa. Que lutava pelo progresso dos alunos. E até aí eu gostaria até de fazer um adendo, né? Como professora, ela chegava na escola e dizia assim, eu não sei como é que é esse negócio de ensinar. Exatamente. Né? Como é que é isso aí? Perguntava para os colegas, dizia até para os alunos, vem cá, como é que é? Eu não sei como é que é isso de ensinar. Mas, na verdade, ela deixava, e eu que sou da área da educação, sim, né? Ela era uma professora, ela era nata no sentido de tentar explorar aquilo que o sujeito traz em si como potência, né? E eu dentro das correntes da educação, poderia dizer, ela enxergava que cada sujeito é portador de um tesouro dentro de si. Sim. Acorda, descobre, faz a incursão. Sim, ela fazia tesouro, da forma como ela fazia os alunos trabalharem, né? A pintura e com aquilo que eles tinham à volta de si. E respeitando sem o impor contexto regras deles, exatamente. A realidade da onde eles viviam. Então, assim... Aí entram todos esses ingredientes que tu colocou, generosidade, resiliência, a gente falou num outro momento, compaixão, celebração, no sentido de ter uma alegria que era intrínseca. Sim. Que ela era a companheira da dor, né? Mas era uma alegria intrínseca, assim, que acompanhava ela e que diante das dificuldades que ela tinha, porque assim, se a gente se imagina nessa condição de estar todo dia com N dores. Com dor. Porque isso talvez seja difícil, né? Da gente empaticamente conseguir saber o que é isso. Ela nos dá uma grande lição para como a gente lida com as nossas dores, né? Sim. E nessa questão da Frida lidar com a dor, né? A gente não pode ignorar o tremendo esforço que ela fez, porque tu veja que no final ela teve a perna amputada. Sim, a partir do joelho. Ela era humana, a gente não pode pensar que ela fosse sobre-humana, né? Ou mitificar. Exato. Não, ela sofreu e ela sucumbiu muitas vezes a essa dor. Ela bebia, ela teve momentos em que ela bebeu para poder suportar, teve momentos... Bebia diariamente. Teve momentos em que, a partir do momento, especialmente em que ela teve a perna amputada, sim, e com todos esses problemas dessa cirurgia que gerou infecções e que foi uma cirurgia muito complicada, exato, na coluna vertebral, ela ficou viciada em muitas drogas, muitos medicamentos para poder suportar a dor física. Exato. E muito embora até, né, ela diga-se que ela morreu de um problema pulmonar, né, de uma embolia, há quem diga que pode ter morrido de overdose. Existe essa suspeita, né? Existe. Então, a gente também não pode, como tu disseste, mitificar. Mas a gente tirar... Desculpa, mas assim, não só te interrompendo, mas assim, tirar, eu acho que como a gente tá falando, né, do que ela pode nos ensinar, é natural que a gente queira retirar aqui dessas mensagens todas o que é central. Exato. Né? Mas exato, lógico que ela é uma mulher, ela era um ser humano. Então teve, né, momentos em que ela realmente, tu disse, sucumbiu, bebeu, usou drogas, enfim, a gente já falou em outros episódios. Mas o que é central e o que fica é esse constante... tentar transgredir, tentar ir além e não se apequenar diante da dor e do sofrimento, eu acho. E não se apequenar exatamente diante da dor e do sofrimento e perseguir viver da melhor forma possível a vida. Exatamente. Né? O viver a vida, entenda-se aí, não é viver, quero viver minha vida. Não, mas era viver com profundidade. Com profundidade, exatamente. Então, Lu, falando sobre a dor, né, eu fico pensando, a Frida, a gente já comentou, ela conviveu com a dor a vida inteira, e uma dor que não era uma dor suave, né, era uma dor pesada. Pelo contrário, né, muitas, e
vários coletes ortopédicos, 32 cirurgias. Meu Deus, 32 cirurgias numa vida... Ela morreu aos 47 anos, né? 29 anos depois do acidente. Muito jovem, né? Muito jovem. Sim, então pensa, foram 32 cirurgias em 29 anos. Mais de 20 coletes ortopédicos. Dá mais de uma por ano, né? Sim, e a última, inclusive, foi horrível, né? Porque ela teve que fazer uma cirurgia de coluna que infeccionou, que foi realmente muito traumática, muito difícil. E eu fico pensando, assim, para trazer pra gente, acho que sempre eu reforço, né? A gente reforça que o nosso objetivo é poder perceber o que essas mulheres podem nos ensinar e de que modo a gente pode viver melhor o nosso dia a dia diante de tantas lições e de tantas experiências, né? E eu fico pensando assim, quanta gente, o modo como ela lidou com essa dor. Primeiro, na relação dela com ela mesma, porque tem muita gente que sente dor, que convive com a dor e que prefere se isolar, né, do convívio com os outros. Ela não. Ela queria a companhia dos outros e, ao contrário, ela buscou recursos que a tornassem, né, a partir daquele acidente, a gente vê as cartas que ela mandava, os esforços que ela fazia, ela buscou conscientemente recursos, me parece, para atrair pessoas para perto dela, para se cercar das pessoas, porque ela estava imobilizada, ela não podia ir até os colegas, até o próprio namorado, que era o Alejandro. Isso. Ela foi investindo em se tornar cada vez mais alegre, mais interessante, em escutar as pessoas, para conseguir trazer as pessoas para perto dela. Eu até vou fazer uma colocação assim, né? Era a condição de morte, sim, buscando a condição de vida, né? Porque quando tu vai te isolando cada vez mais, enfim, dentro da tua própria dor, tu acaba te apartando do mundo. E a Frida, sim, nunca fez isso, né? Não. E uma outra questão também que eu acho bem interessante da gente poder pensar é quando eu tenho uma dor, né? E no caso dela, companheira constante, como é que eu lido com a dor do outro? Será que eu consigo enxergar que o outro também pode ter dores? É verdade, não sou só eu, né? Porque isso é uma questão também que eu acho que é bem recorrente, assim. Às vezes a gente tá tão mergulhado no nosso universo, das nossas dores, sejam elas físicas, emocionais, dos nossos problemas, e a gente acaba quase que ficando meio vedado, assim. Como uma viseira, né? Como se a gente não conseguisse ver que o outro também pode estar tendo dores, pode estar tendo sofrimento. E também a gente se consome, eu acho, dentro da própria dor, né? Se consome dentro da própria dor. E quantas relações eu já não vi acontecendo, eu já vi, na verdade, né, acontecendo, em que as pessoas, às vezes, criam atritos até porque cada uma fica usando a sua dor como uma moeda, mais ou menos isso. Então quer dizer, não, a tua dor não é maior do que a minha, então tu não tem direito de estar chateado, de estar triste, de estar isso. E por que eu lembrei disso? Porque a Frida fez o oposto, né? Ela era, como a gente falou, ela era conhecida pela generosidade, pela capacidade de escuta, por acolher os outros, as outras pessoas, por ouvir os problemas dos outros, né? Exatamente. E aconselhar. Ela estava sempre aberta. Uma reação completamente distinta dessa reação de se enclausurar ou de se apequenar. E de competir também, porque por incrível que pareça, se estabelece pela dor. Exato. Pela dor maior. Quem tem a maior dor, exato. E se a Frida tivesse escolhido esse caminho, certamente ela não teria se tornado a Frida Kahlo. A Frida Kahlo, que a humanidade hoje venera, porque isso é verdade, né? Ela é uma mulher hoje... Um ícone, exatamente. Então, eu acho que essa lição de como lidar com a dor, porque na vida da gente, a gente vai ter muitas dores, né? Sim. Umas que vão durar mais tempo, outras menos, sejam elas físicas ou emocionais, mas é de poder transformar essa energia da dor, né, em energia de vida, em energia de criação, em energia de... Sim, tanto que o que ela fez quando ela estava... Tem duas situações, né, dela que me chamam muito a atenção, me impressionaram muito. Uma é como ela começou a pintar,
né? Ela queria estudar medicina e de repente ela ficou imobilizada em cima de uma cama em função do acidente aos 18 anos. Ela pegou as tintas, né, do pai dela e a mãe dela improvisou um cavalete em cima da cama, isso, né, aí, para que ela pudesse pintar deitada. E assim ela começou a pintar. Assim surgiu o artista. Assim surgiu o artista e assim a alma se libertou. A que se pariu a si mesma, né? A que se pariu a si mesma. E que se libertou, de uma certa forma, a alma dela se movimentou, né? Aquele movimento que ela não podia ter com o corpo, ela passou a ter com a alma, com o espírito. E o outro momento que chama muito a atenção, quando ela teve a primeira exposição, mais ou menos um ano antes da morte dela, a primeira exposição do conjunto da obra dela no México, isso aí. Ela estava imóvel e ela não podia sair de casa. E aí, o que se fez? O Diego, então, mandou instalar uma cama na galeria de arte em que haveria essa exposição, e ela foi levada até lá de ambulância e ficou durante toda a exposição, na inauguração, né, no vernissage, ela ficou na cama. Lá ela recebeu os cumprimentos de todos que foram, e era tanta gente que teve um momento que tiveram que levar a cama dela para o terraço para ela conseguir respirar. Exato. Então, isso mostra realmente a força dessa mulher, né? Ela e a grandeza, né? A grandeza. E ela não se deixou aprisionar, ela escolheu viver. E há quem diga, quem conheceu ela e fala sobre o riso dela, né? Ela escolheu viver, ela escolheu rir. E escolheu uma vida com bom humor. E dizem que o riso dela contagiava, que se ouvia pela casa inteira e que era uma coisa, assim, fantástica, impressionante. Então, realmente, ela fez uma escolha. Exato. E eu acho que a Frida Kahlo, e até vou te convidar, né, a Frida Kahlo, para que a gente possa, já que é o nosso último episódio hoje sobre Frida Kahlo, que a gente possa fazer um brinde a ela e à vida. A celebração da vida, né? É verdade, vamos celebrar com ela. Quando a Frida tinha 18 anos, estava no hospital, depois daquele acidente. A irmã dela, que cuidava dela, a Matilde, e os amigos iam visitá-la durante o dia. Quando todo mundo saía, foi ali que ela começou a ter o primeiro contato com a iminência ou com a realidade da morte, né? E ela tinha muito medo de morrer. Ela ficava assombrada à noite, ela ficava com muito medo de morrer. E a gente vê também nas cartas que ela escrevia para o Alejandro, que era o namorado dela na época, que ela falava La Pelona, né? Ela dizia, não sei se ela vem, se ela não vem. E a gente vê, e vê também no diário dela, né, que ao longo da vida ela estabeleceu um constante diálogo com a morte. Ela passou a vida conversando com a morte. E eu acho que, como a gente falou no começo, essa é a maior aprendizagem que a gente pode ter com ela. Eu não sei, Marcinho, o que tu pensa, mas para mim, a gente só compreende a verdadeira dimensão da vida e dá à vida todo o valor que ela tem quando a gente se dá conta que a gente está morrendo a cada dia. Quando a gente começa a conversar com a morte. É verdade, eu concordo contigo. Quando a gente mergulha numa história dessas, né, isso também gera um impacto muito grande para nós, eu digo, para mim, para ti e talvez para quem esteja aqui conosco, porque infelizmente eu acho a nossa sociedade ela é muito acostumada a nos ensinar a viver de maneira a ignorar a morte. É verdade. Né? Uma coisa muito até simplista o que eu vou colocar aqui, mas se existe uma única certeza quando a gente pisa o solo desse plano aqui é que a gente vai morrer, né? O resto todo é possibilidade. No entanto, a Frida, ela nos dá uma lição, né, de que esse contato constante, esse enfrentamento dessa realidade, é um enfrentamento que faz com que tu mude o teu modo de viver a vida. Isso. E de encarar a vida, né? E eu acho que ela nos faz um convite bem importante da gente poder
lembrar. Eu sempre lembro, tu sabe, Lu, a gente estuda Freud, enfim, ele fala que a gente tem a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? E claro que é como um mecanismo de defesa que a gente cria, tu não te dá conta todos os dias de que tu vai morrer. Porque senão talvez a gente não construísse ou não até, eu diria assim, abrisse mão de algumas coisas imediatas, porque a gente pensa, eu vou morrer, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer? Né? Então isso é até um mecanismo de defesa que a gente tem para nos proteger dessa realidade que tá determinada. Mas, por outro lado, esse distanciamento tão grande e artificial que essa sociedade ocidental criou desse destino que é igual para todos, ele nos aparta, na minha visão, do real sentido da vida. Eu concordo contigo. Do porquê que a gente tá aqui, qual é o sentido de eu estar aqui e até da gente fugir dessas questões. Que eu acho que é uma coisa que a Frida sempre se debruçou sobre. A obra dela é uma obra, eu vou usar assim, existencial nesse sentido. Ela se autorreferencia, mas ela se autodescobre ao longo desse processo. Isso tem a ver com os sentidos que ela buscou. Sim, e essa própria jornada dela de autoconhecimento, essa própria aceitação, ou melhor, a integração dela enquanto um ser complexo, com as suas contradições, com todas as suas características, eu vejo isso como certamente ligado a esse constante conversar com a morte. Para conversar com a morte, a gente necessariamente precisa se aprofundar dentro da gente. Com certeza. Senão a gente não conversa. Com certeza. Não, é verdade, precisa de muita profundidade, a superficialidade não permite a presença da morte, né? E a Frida, ela tinha muito desejo, isso é uma percepção minha, de profundidade. E a morte tá nas nossas profundezas, né? Ela tá no princípio, mas ela também tá no fim. Eu acho que a gente pode dizer que no conversar com a morte, ela aprendeu a celebrar a vida. Ela aprendeu a viver no conversar com a morte. E isso é muito, muito, muito lindo, é muito admirável, é muito encantador. Porque é conversando com a morte que ela foi parindo a si mesma e que ela foi vivendo. E eu acho que a palavra celebração, ela é muito emblemática aqui, né? Porque, na verdade, a vida, se a gente for pensar por um lado, a vida é um grande milagre. E a gente lida com a vida como se ela fosse, eu digo a sociedade como ela fosse banal, né? Exato. E essa proximidade com a morte, com a finitude, com a limitação e esse desejo tão grande de expansão e de plenitude que marcaram a vida dela, fez com que ela pudesse, de fato, celebrar diariamente a sua própria existência. Enquanto é como se ela tivesse compreendido que ela tinha sobrevivido por milagre, que ela estava ali quase como por milagre, e é uma coisa que é de todos, na verdade, não é só dela, mas o acidente com certeza fez com que ela tivesse uma compreensão maior, e então por isso a cada dia ela ia celebrar aquele milagre de estar ali, ela se dedicou a realmente viver. Exato. E isso e acho que também a deixar a mensagem de que vida é algo que não se desperdiça. Né? A vida se celebra e não se desperdiça. E que a gente, eu acho que e essa lição a gente pode trazer para nós, né? O quanto às vezes a gente se distrai e desperdiça a vida. Vida é feita para ser celebrada. Eu acho que é por aí. Eu também. Então, Lu, e o que a gente aprende com a Frida Kahlo nesse episódio de hoje e em toda a temporada? A Frida costumava rir da morte. Ela provocava a morte e ria da morte para que a morte não tirasse o melhor dela. Era isso que ela dizia. E eu acho que a maior lição desse nosso episódio é aprender a conversar com a morte, aprender a ter a consciência de que ela faz parte da vida, de que nós estamos morrendo. Ao mesmo tempo em que estamos vivendo, estamos morrendo. E que só assim, nessa imbricação entre morte e vida, nesse contínuo, porque elas acabam fazendo parte da mesma coisa. Da mesma régua. Da mesma régua. Quando a gente entende isso,
é que a gente acaba conquistando a verdadeira dimensão da vida. Eu acho que é importante conversar com a morte para poder celebrar a vida. Portanto, né? Viva la vida. Viva plena e inteiramente a sua vida. Então, Lu, me diz uma coisa, o que tu acha que a gente pode aprender durante toda a temporada da Frida, né? Trazer para nossa vida, de tudo aquilo que a gente falou nos nossos 4 episódios. Os pontos que eu destacaria são a questão de que todos nós somos indivíduos altamente complexos, e eu acho que diversidade é isso. Nós todos somos diversos e nós todos somos semelhantes, né? E a gente não consegue colocar as pessoas em caixas, porque todas as pessoas são diferentes, cada uma com a sua complexidade, com as suas características, com as suas contradições. Exatamente, a questão da contradição, ela é bem importante, né? E eu acho que a gente... Essa jornada constante de autoconhecimento, de aprofundamento, e já ligada a isso, o conversar com a morte e celebrar a vida. E para mim, o que mais me toca na Frida é esse transpor a sua dor, transpor o sofrimento e se permitir viver de verdade, se permitir voar, se permitir se libertar, apesar, né, de todas as dores, de todas as limitações, e fazer isso a partir de uma conversa constante com a morte, né? Rindo, rir da morte, para que a morte não tire o melhor dela, como ela mesma dizia. E eu concordo com tudo que tu disse, assim, eu vou só complementar, me lembrando do nosso 3º episódio, né? Que essa conversa com a morte dela, tão constante, tão próxima, nos ensina, e fez isso com ela, que ela deveria ser a revolucionária do próprio destino. É verdade. Né? De entregar-se à morte, ou de, a partir da morte, entregar-se à vida. A vida. Né? E eu acho que é isso que a Frida deixa pra gente de lição, né? É verdade. E é como a gente disse, né? Enquanto estivermos aqui, que se viva a vida. Que se viva a vida. E que vocês, então, que nos acompanharam nessa temporada sobre Frida Kahlo, possam continuar celebrando a vida e partilhando conosco agora nessa jornada, que terá a alegria de tratar e de trazer para a nossa próxima temporada uma mulher brasileira. Chica da Silva. Vem com a gente. Vem com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.